Oiê, aqui é Yasmin da Flor de Mim. Você tá em mais um episódio do Errando em Público, o podcast onde a gente conta pra você o que você pode fazer pra te ajudar a criar uma vida mais saudável, mais felizinha dentro da sua rotina real, porque afinal de contas a gente vive a vida real, e a gente também te conta os processos emocionais muito complicados e complexos por trás do desenvolvimento pessoal, da criação de hábitos, da rotina, enfim, que é uma das partes muito importantes e que a gente fez esse podcast inteirinho pra vocês verem enquanto a gente erra e passa por esse processo, pra você se sentir aí encorajada a fazer isso também, tá certo? Hoje eu tô aqui com uma vibe nova, testando uma vibe nova, que é colocar essa imagem nesse podcast, que eu não sei se vai me dar muito mais trabalho para editar, mas aí nós vamos descobrir. Enfim, galeras, quero falar com vocês hoje sobre uma sensação que eu imagino que possa estar pegando vocês aí nesse fim de ano, que é nunca ser suficiente. Sentir que nada nunca é suficiente. E aí eu quero falar sobre isso porque esse é um processo que eu passei por muito tempo da minha vida, fiquei muito, assim, eu sempre fui muito autocrítica, então era muito difícil pra mim achar que o que eu tava fazendo era suficiente. E que ontem eu acabei de fazer o lançamento de um produto incrível, que é o Dia e Noite, que é essa belezura aqui. E que eu tô muito orgulhosa. E os últimos produtos que eu lancei eu fiquei muito orgulhosa. Então eu acho que a gente precisa conversar um pouco sobre isso, pra quem sabe eu conseguir ajudar você a se sentir um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais contente com a sua jornada em 2023, pra gente chegar um pouquinho melhor em 2024, né, gente? Porque, vamos lá, uma coisa que muito importante. A coisa mais importante na sua vida é o que você pensa sobre você mesma. Por quê? Porque foda-se a opinião dos outros, foda-se a verdade, que a verdade não existe, né? Tudo questão de ponto de vista. E se você tá se achando péssima, se você tá se achando, nossa, eu não consigo fazer nada, nossa, tudo que eu faço é ruim, então meio que vira uma profecia que se autorrealiza, né? Porque se você acha tudo que você faz ruim, então você vai olhar pra tudo que você faz e ver os problemas, ver os defeitos. E aí não vai realmente se sentir feliz com aquilo ali. Então por que eu acredito que a coisa mais importante da nossa vida é o que a gente pensa da gente mesmo? Porque, a gente tá o tempo inteiro lidando com a gente mesmo dentro da nossa própria cabeça. Não é verdade? Não tem como escapar da sua cabeça. Onde você vai, ela tá. Então, o que você pensa sobre você mesma influencia em tudo na sua vida, porque você tá vendo tudo através daquela ótica de quem é você, enfim. E o segundo ponto é que, se a gente começa a entrar nesse processo de achar coisas ruins da gente mesma, achar coisas negativas, achar coisas que estão, de modo geral, destruindo um pouco a nossa moral, vamos falar a verdade. Poxa, você vai ficar 10 anos com essa voz na sua cabeça, que no caso é a sua própria voz, vou te dizer que você vai sofrer um bocado nesses 10 anos. Não que você não vá sofrer se você achar tudo massa, porque, afinal de contas, sofrimento é parte da experiência de ser humano. Mas ajuda se você não for pessoa que tá infligindo sofrimento em você mesma. Vocês concordam comigo? Então, vamos conversar sobre isso, que eu acho que é muito importante. E aí, pra começar a dar esse contexto, a gente vai fazer aqui uma viagem através do tempo da minha vida. Vamos lá. Essa sensação de nunca ser suficiente, ela me pega desde sempre. A verdade é essa. Eu ia colocar aqui um momento na minha timeline de vida, mas não. Na verdade, ela me pega há muito tempo mesmo, desde quando eu me entendo por gente. Eu acho que as coisas não são suficientes. Tá, a gente pode dizer que isso começou quando, de fato, eu não era suficiente na escola. Eu era uma aluna bem medíocre, bem mais ou menos, que detestava tudo que estava acontecendo ali e tirava notas bem 6 a 10, sabe? 5,8 que arredondava para 6 e aí passei, tá ótimo, e é isso aí. Vou jogar aqui nas costas da escola. Eu acho que a escola tem uma responsabilidade, sim, nesse processo, porque tem muito essa coisa de respostas certas, né? Eu aprendi muito isso com a Mai, minha digníssima amor da minha vida, que fala sobre crianças e fala sobre educação. E foi quando eu comecei a perceber que, de fato, quando a gente vem da escola padrão, onde a maior parte de nós veio, tem uma resposta certa. Tem o jeito certo de fazer cada coisa. E aí, aquele jeito certo é não só o jeito certo, como é o único jeito. Então, eu acho que isso já começa contando pra gente que existe a possibilidade de você acertar um único jeito, acertar o jeito certo e aí ser suficiente. Entendeu? Acho que ali a gente já começa a implantar na nossa cabeça a ideia de que tem um objetivo que ele é o certo e que a gente pode ir na direção desse certo, tá? Guarda isso aí, que daqui a pouco nós voltamos nessa história. Então
tá. Então, fiquei na escola lá, né? Sei lá quantos anos a gente passa na escola, tempo pra caramba. Me sentindo meio mais ou menos, me sentindo meio medíocre, bem medíocre, pra ser sincera. E sentindo que não tinha muito pra onde eu ir, que eu sempre faltava alguma coisa, sabe? Ai, nossa, fiz tudo, fazia nada, né? Mas, aí fui pra faculdade me sentindo ainda a belíssima pessoa medíocre, que era a aluna 6 no dia bom. Porque é isso, no dia ruim, no dia mais ou menos, eu era, inclusive, uma aluna bem pior. A aluna que reprovava, eu mesma. Então, eu fiquei com essa coisa aí de... muito guiada por todo esse processo acadêmico, de sentir que não era suficiente, mas tudo bem. Aquele ali também não era o lugar onde eu sentia que era o que eu queria fazer, sabe? Então eu ficava também numa sensação meio acomodada, assim, de tudo bem ser meio ruim nisso, porque eu não gosto tanto disso. Então, talvez eu seja meio ruim nisso, porque eu não tô, de fato, dedicando. Ficava ali num lugar onde eu me sentia segura pelo que eu tava falando, mas não exatamente contente. Beleza. Aí surgiu a Flor de Mim. Contexto, pra quem não sabe, a Flor de Mim é a minha empresa, que tem 8 anos, e que é o grande amor da minha vida. Onde eu ensino sobre produtividade, rotina, desenvolvimento pessoal, falo sobre saúde mental, enfim, um monte de coisa, dos assuntos que vocês estão ouvindo aqui mesmo, só que com uma metodologia por trás que eu fui inventando ao longo desse tempo. Tá, quando começou a Flor de Mim, eu comecei a me importar com as coisas. Comecei a falar, poxa, isso aqui é o que eu quero fazer, eu quero ser muito boa nisso, não vou aceitar ser medíocre nisso aqui. E aí é que vem a grandessíssima armadilha, porque eu ainda achava, passei a maior parte da minha vida como empreendedora da Flor de Mim, sei lá, até o lançamento do dossiê, tipo, no início desse ano, achando que tudo que eu estava fazendo era mais ou menos. Via defeito em absolutamente tudo tinha defeito. Por quê? Porque entrava nesse ponto assim, quando começou lá no início, eu entendia o que eu tava fazendo sobre a parte da metodologia da Flor de Mim. Então, por exemplo, usando o Planner do Ano aqui como ícone para explicar esse processo, eu sabia que a ferramenta que eu tava desenvolvendo no miolo do Planner do Ano era foda. Isso eu tinha noção, sempre tive noção, que eu dei absolutamente o meu melhor todas as vezes que eu criei a metodologia, as ferramentas dentro. Mas aí eu tinha uma insegurança enorme com a parte estética. Então, eu ficava, essa ferramenta tá legal, mas esse design não tá tão bom, mas eu não gosto da forma como essa textura dessa capa. Mas eu não gosto de como que essa caixa veio embalada. Mas eu não gosto do contraste dessas cores. Gente, um surto. E aí, eu ficava achando, primeiro, né, tinha esse processo de me comparar, então eu olhava outras coisas. E aí é muito, muito legal como é que a gente faz uma comparação injusta pra caramba com a gente, né? Porque aí, por exemplo, eu tava olhando outros planners gringos. Daí eu olhava e pensava, porra, muito melhor acabado. Nossa, a parte gráfica é muito mais bonita, é muito, muito mais lindo esteticamente, não sei o que, não sei o que. Não tem ferramentas legais, mas dane-se, porque não é isso que importa. O que importa é a parte que eu não sei fazer. Vocês estão entendendo? E aí, gente, era uma frustração de... todas as vezes que eu lançava um produto, eu pegava ele na minha mão e eu só conseguia olhar para o que faltava. Eu só conseguia olhar para todos os problemas, todos os defeitos, todas as coisas que não estavam boas, ver imediatamente tudo que podia melhorar. Então era um processo muito doloroso, por exemplo, de fazer o planner e aprovar o planner e mandar produzir, porque eu sempre mandava produzir achando que não estava bom o suficiente. E foram assim durante, 7 anos da Flor de Mim, onde tudo que eu criava, eu só via o que faltava pra ser bom. Num ponto onde eu comecei a entrar num lugar onde eu tava começando a me sabotar mesmo. Que aí é um ponto que eu quero falar com vocês aqui hoje, tá? Vamos pensar nisso aí juntas. Onde o nível de exigência e o nível do quanto eu quero entregar isso aqui muito perfeito, muito incrível, muito maravilhoso, é tão alto que eu acabo não entregando, sabe? Eu acabo atrasando o processo inteiro. Eu acabo me sentindo achando que é uma derrota, que aquilo que eu consegui concluir, aquilo que eu levei até o final, sabe? Um processo gigantesco. Quando eu olho, eu só vejo as coisas que eu não fiz certo.
só vejo as coisas que faltaram, as coisas que não estavam boas. As coisas que não estavam boas. Será que é justo, gente, fazer esse processo? E aí, enfim, fui pra terapia, né? Não que eu já não tivesse ido, mas comecei a lidar com essa questão na terapia também de qual que é o objetivo aqui. O objetivo é alcançar o perfeito? Não pode ser, porque a gente já sabe que o perfeito não existe. Você tá querendo fazer uma coisa perfeita e você só vai ficar satisfeita com o que você tá fazendo quando a coisa for perfeita, então eu já te adianto que você não vai ficar satisfeita. Tudo bem, você pode escolher viver uma vida eternamente em busca do perfeito, sofrendo quando você não alcança ele, ou então, enfim, ficando neutra quando você não alcança ele, porque dava pra ser melhor. Não é justo com você, né? Poxa, foi nesse pensamento que eu comecei a entrar profundamente, assim, de pensar, passei 6 meses desenvolvendo esse produto. Eu fiz absolutamente tudo que eu pude. Ele precisa ir pro mundo em algum momento. As pessoas precisam conhecer, eu preciso dar o direito para as outras pessoas me darem a opinião delas. Porque se eu vou ficar só na minha própria opinião, se eu vou ficar só na minha autoexigência, eu não vou fazer nada. E aí, gente, entra um processo que acontece muito com metas, que é o motivo de eu ter querido gravar esse episódio hoje, que é, quando a gente está traçando metas, e prestem atenção nisso hoje, para as metas que vocês traçaram em 2023, e prestem ainda mais atenção com como vocês vão fazer para traçar as metas para 2024. Quando a gente traça meta, se a gente coloca lá assim, eu quero ser mais saudável. Beleza. Hoje vamos supor que você é sedentária e só come fast food. Então, você tá pensando em ser mais saudável, você tem muito lugar pra ir pra ser mais saudável, concorda comigo? Você pode começar a beber água todo dia, isso vai ser mais saudável. Você pode começar a dormir 8 horas por dia, isso vai ser mais saudável. Você pode começar a comer o fast food que você comia todos os dias 3 vezes na semana só, e vai ser mais saudável. Literalmente, só tem como ser mais saudável a partir desse ponto aí. Tem muitos lugares para melhorar. Só que, o que a gente não percebe? Quando a gente coloca lá como objetivo ser mais saudável, a gente imagina que a gente sabe o que é ser mais saudável. A gente sabe qual que é o objetivo. Só que tá só no meio só na sua cabeça. Não tá anotado em lugar nenhum, você não tem nenhuma clareza sobre isso. É só a sensação. Você tá confiando ali na sensação de que eu vou me sentir mais saudável. E quando eu me sentir mais saudável é porque eu alcancei isso aqui. Então, no meu caso, era quando eu me senti completamente satisfeita com o produto, não ver nenhum defeito, é porque eu consegui lançar o produto que eu queria. Só que aí, gente, tem uma coisa que a gente ignora completamente, que é, quanto mais perto a gente fica de alcançar as coisas que a gente quer, quanto mais envolvida no processo a gente fica, mais defeito a gente vê. Porque a gente treina o nosso olhar. Então, por exemplo, vou voltar aqui, por exemplo, do ser saudável. Eu quero ser mais saudável. Aí vamos pensar que você escolheu focar na sua alimentação para ser mais saudável. Aí você começou diminuindo o fast food que você pedia todos os dias da semana para 3 vezes na semana. Que legal, já melhorei. Você vai achar que você melhorou? Não. Porque você vai pensar, poxa, eu ainda como fast food 3 vezes na semana. Nossa, eu ainda sou péssima. Nossa, mas eu ainda não tô saudável, porque isso não é ser saudável. Nossa, porque ser saudável é comer uma coisa que seja preparada por mim mesma, que não tenha glúten, sei lá. Não concordo com nada disso, tá, gente? Tô falando, vomitando senso comum aqui nesse sentido. Aí você vai, vamos supor que você começou a falar, eu não vou comer glúten nem lactose. E aí você tá se sentindo super saudável, assim, levemente saudável. Só que aí no meio da sua pesquisa lá de alimentação, você descobre que se você comer ultraprocessado, você não é saudável. Aí você fala, nossa, verdade, não sou nada saudável, porque eu tô comendo ultraprocessado ainda, porque não sei o que, não sei o que. Aí já não pede mais nenhum fast food, mas não é saudável ainda, porque come um iogurte que é ultraprocessado, porque come um queijo que é ultraprocessado, porque come, sei lá, um cereal que é ultraprocessado. Legal. Então eu tenho que comer tudo que seja in natura. Massa demais. Então vamos para mais novo desafio, que é comer tudo que é in natura. Gente, vocês estão entendendo pra onde que eu tô indo? De comer o fast food todos os dias da semana pra não comer ultraprocessado, você já está, entre muitas aspas, pelo amor de Deus, tá? É só um exemplo. Eu não entendo nada de nutrição. Você já está
muito mais saudável, teoricamente, né? Aqui, usando o que a gente tá falando aqui. Então, você já tá muito mais saudável, mas você ainda não vai se sentir saudável. Por quê? Porque você agora tem mais contato, você conhece mais os processos, você conhece mais os alimentos e você sabe que tem uma opção mais saudável do que você tá agora. E é esse que é o ponto. Nunca é suficiente, porque sempre tem pra onde melhorar. Sempre. Nossa, a pessoa mais incrível do mundo que tem orgulho de tudo que ela faz, que não sei o quê. Não existe. Ainda tem pra onde melhorar. A pessoa mais incrível do mundo, a Beyoncé, ainda tem pra onde melhorar. Ela sabe que ela tem pra onde melhorar. Então, se a gente tá esperando chegar no lugar onde tudo vai ser absolutamente perfeito e eu não tenho mais lugar para melhorar, esse lugar é quando você já morreu. Porque aí não tem como melhorar mesmo, porque acabou a sua vida, não tem o que fazer. Mas até lá, vai ter pra onde melhorar. Até lá, vai ter alguém melhor que você. E eu acho que esse é um ponto que a gente esquece. A gente fica sentindo que a gente precisa... Se um humano fez aquela coisa... Eu não sei se todo mundo sente isso, mas eu sentia. Se um humano fez alguma coisa, então quer dizer que eu também posso fazer aquela coisa em algum nível. E aí, se eu não estou fazendo, é porque ainda não é suficiente. Porque eu ainda não cheguei lá. Vocês estão entendendo, mais ou menos? Então, quando eu entendi que não existe essa coisa de eu vou conseguir chegar num lugar onde eu não vou ter pra onde melhorar. Eu cheguei no final da linha, eu alcancei tudo. E aí, só nesse lugar eu vou ficar satisfeita? Eu nunca vou ficar satisfeita. Nunca. Falo com tranquilidade. Pensa no aspecto da sua vida que você acha mais importante agora. Que você mais dedica energia. Que você mais... A coisa mais importante. Eu tenho certeza absoluta que você consegue pensar no mínimo 5 formas de melhorar. Porque eu consigo pensar em 5 formas de melhorar esse podcast agora. Que, quando eu posto, vocês me falam, tá ótimo, maravilhoso, nossa, muito, muito obrigada, continua postando. Então, se eu decidisse que eu queria lançar o melhor podcast do mundo, pensem comigo, e que eu só iria lançar se fosse o melhor podcast do mundo, se eu conseguisse chegar em tudo que eu consigo ver que é bom, sabe? Resolver todos os defeitos que eu já vejo, todos os problemas que eu já vejo, eu nunca ia lançar esse podcast. Que foi o que aconteceu nas últimas 2 vezes que a gente fez esse podcast. Que aí, lembrando aqui, caso você não tenha ouvido, vai ouvir o episódio Errando em Público, que é o episódio que dá nome pro podcast e que traz toda a noção do que é o objetivo desse podcast nesse momento, que é o seguinte... A gente começou o podcast em 2020, lançamos 3 episódios, a nossa cabeça ganhou da gente. A gente sabia que não estava perfeito, a gente sabia que estava ruim, a gente sabia que tinha um monte de problema, a gente sabia, nossa, um monte de coisa, paramos. Todo mundo ficou, poxa, pararam porque a gente amava. Paramos, não conseguimos fazer. 2021, tentamos de novo. Mesma coisa, lançamos 3 episódios, nossa cabeça ganhou da gente de novo, falou, não, tem que ser melhor, não tem que gravar com vídeo, não tem que gravar num cenário, não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, aquilo lá e aquilo ali também. Paramos de novo. E aí a gente veio para a vez onde a gente decidiu que a gente só vai fazer. Eu tô aqui nesse momento pensando que iria pôr um vídeo nesse episódio de hoje, simplesmente porque parece que dá, que é uma coisa que em 2021 eu nunca faria isso. Eu ia pensar, eu preciso criar uma forma inteira nova, completamente disruptiva, completamente inovadora pra valer a pena. Porque se eu não estiver criando uma coisa incrível, é melhor nem fazer. É mesmo. E aí eu quero que você pense nas suas metas. Primeiro, quero que você pense... Você traçou um monte de meta que tem palavras como mais e melhor e que faz você sentir assim, nossa... não consigo alcançar, nossa, não consegui, nossa, não alcancei nenhuma das minhas metas. Por quê? Porque eu queria ser melhor e eu ainda não sou o melhor que eu tô imaginando na minha cabeça. Claro que não, porque todas as vezes que você melhora, você também vê o próximo passo pra melhorar. Pensa nisso primeiro e depois pensa se é justo com você desconsiderar todo o processo de onde você começou até agora, porque ainda não é o perfeito, ideal, incrível, suficiente que você tem na sua cabeça. Tá? Porque também quero lembrar vocês que na cabeça cabe tudo. Pensamento pode ser de qualquer jeito. Ideia aceita qualquer coisa. Na realidade, tem muito mais coisa envolvendo, tem muito mais
nuances, tem muito mais problemas, tem vida real, tem a rotina, tem coisas que são complicantes. Tem o fato de que você decidiu que você vai comer só alimento in natura, e aí chegou na sua semana de prova, chegou na semana de entrega do relatório da empresa, e aí você só consegue fazer aquilo e você pede delivery todos os dias. Falhou? Quer dizer que tudo que você fez lá do seu começo até agora não existe porque durante uma semana sua prioridade mudou e você teve que abrir mão daquilo? É justo fazer isso, queridas, senhoras e senhores? É justo fazer isso com você? Porque eu não acho absolutamente nada justo. Eu acho, inclusive... Qual é a palavra que eu tô buscando? Cruel com você. Por quê? É isso, a gente é uma eterna máquina de aumentar as expectativas. Então, assim, pra gente sair dessa sensação de que nunca é suficiente, de que nada é suficiente, de que nada tá no ponto máximo, incrível e deslumbrante que a gente imaginou, a gente precisa decidir que é suficiente. A gente precisa decidir a hora de parar e falar, não, isso aqui é o que eu consigo fazer, tá ótimo, tá lindo, olha todo o caminho que eu percorri pra chegar aqui. Eu acho que uma coisa que ajuda a combater essa sensação de não ser suficiente é a gente olhar para o processo. Não só a coisa de viver o processo e valorizar o processo, que é o que eu falo sempre, inclusive, mas de olhar para o processo e falar, pera, de onde que eu saí? Onde é que eu tava antes de começar essa jornada e onde que eu tô agora? Porque você com certeza vai estar no mínimo um passinho à frente. E se você estiver no mesmo lugar, você vai estar no mesmo lugar com muito mais conhecimento, que na minha concepção também é um passinho à frente. Então, é justo. Porque aí a gente volta no processo que eu comecei a falar. Se o que mais importa é o que você pensa de você mesma, quando você consegue olhar seu processo e consegue ver que mesmo que você esteja exatamente no mesmo lugar, do mesmo jeito, você sabe mais, você experimentou mais coisa, você tem um repertório melhor, você tem uma consciência melhor de quem você é e do quão difícil talvez seja sair daquele lugar, você também consegue ver o seu processo, ver o tanto que você fez, se sentir minimamente orgulhoso do caminho que você andou, mesmo que não do resultado, mas do caminho que você andou, e se sentir mais animado, mais confiante, mais disposta a fazer o resto do caminho. Porque é isso, a nossa vida vai ser eternamente o caminho. O resultado, ele é uma grande ilusão. A gente já falou isso 200 vezes e vou falar 200 vezes mais se precisar, porque eu acho que todas as vezes que eu falar não é suficiente pro resto do mundo inteiro que tá aí valorizando o resultado e vendo só o resultado e a gente só vê o resultado do outro. E aí, assim, o fato também de ter um pai artista e lidar com isso dentro da sala da minha casa a vida toda, me faz também olhar pra essa coisa de nunca ser suficiente por um outro ângulo. Por quê? Porque quando a gente tá ali, desenhando, pintando, enfim, sempre tem como melhorar. Gente, sempre tem como melhorar. Se você sentir que você quer fazer melhor, vai ter sempre como fazer melhor. Mas chega um momento onde a gente precisa falar, não, acabou. Pra mim é aqui. Esse era o fim, esse era o objetivo. Eu vim até aqui, eu trouxe esse processo até aqui, entreguei tudo que eu conseguia com as informações que eu tinha, com tudo que eu tinha em mim pra fazer e acabou. Isso é o produto finalizado. Então, acho que a gente precisa começar a ver o processo e valorizar o processo como uma forma de falar que o que a gente fez é suficiente. Que independente de ter sido a coisa mais incrível que a gente concluiu, a gente saiu de um lugar e foi pra outro lugar durante esse processo, sabe? E aí, quando a gente começa a olhar por esse lado, a gente começa a ficar um pouco mais gentil com a gente mesma, consegue ver mais os aprendizados que a gente passa, ver as coisas que a gente conseguiu construir e olhar para os desafios do futuro, olhar para as coisas que a gente quer fazer no futuro, pensando, eu dou conta, eu consigo fazer. Do melhor jeito, o perfeito, a coisa mais incrível? Não, provavelmente não, mas só precisa estar feito. Feito, não tem aquela famosa coisa do feito é melhor que o perfeito? É um pouco disso que a gente tá falando. Às vezes a gente tá tentando construir o perfeito e fica lá. Vou dar outro exemplo. Tem um outro produto que eu tô desenvolvendo, que enquanto eu falo isso aqui com vocês, eu percebi que eu tô fazendo isso com o produto. Eu tô muito empolgada pra desenvolver ele. Ele, teoricamente, lançaria no final desse ano, não lançou porque eu não consegui terminar. Aí, teoricamente, lançaria em janeiro, não vai lançar, porque eu não consegui terminar. E por que eu não consegui terminar? Porque eu tô, dando bobeira nos prazos, porque meu planejamento não tá certo. Não, eu não consegui terminar porque eu não consigo falar, tá bom, vamos produzir. Eu não consigo deixar a sensação de falar, isso aqui vai ser isso, porque é o que eu consigo fazer agora. E fim. E vai pro mundo. Só que, graças a isso,
passa cada vez mais um mês que eu não consegui entregar uma ferramenta que eu tenho certeza absoluta que vai ser muito legal pra vocês, que vai mudar muito a sensação de como é que vocês se sentem na vida de vocês. Ou seja, nesse sentido, a ideia do perfeito tá sabotando completamente o possível. O possível tá aí ficando cada vez mais pra depois, em busca do perfeito. Esse aqui é o meu próprio tapa na cara pra mim mesma, ver se eu tomo vergonha e vou fazer esse produto do jeito que der, do jeito que eu consegui fazer, com o que eu sei agora, com as minhas potencialidades de agora. Talvez daqui a 2 anos eu olho pra trás e falo, meu Deus, que coisa horrorosa. Por exemplo, é uma coisa que acontece. Eu olho pros planners que eu lancei lá em 2016 e falo, meu Deus do céu, era feio. A impressão era ruim, a diagramação era um lixo, a capa era Hoje, na época, foi um processo enorme pra Yasmin da época fazer tudo aquilo. E eu não posso dizer de maneira nenhuma que aquele planner torto, capenga, xoxo, anêmico fez eu conseguir hoje construir esse outro planner. Eu nunca conseguiria ter feito o planner que eu fiz hoje em 2016, em 2017. Então, é muito injusto, muito cruel e muito sem noção com a gente mesma. Essa coisa de decidir que a gente não vai ser suficiente. Decidir que nada que a gente vai fazer vai ser suficiente, porque sempre tem um lugar pra melhorar. Então, se eu vejo um lugar pra melhorar, quer dizer que eu não fiz meu máximo. Não, caralho, você fez o seu máximo. Você fez absolutamente tudo o que você podia fazer naquele momento, com o que você tinha. Yes, parabéns, nota 10. Conclua esse projeto. No próximo a gente faz com as novas coisas que a gente tem, com as novas características e aprendizados e tudo isso. Tá certo? Então, o que eu quero que vocês pensem para as metas de vocês de 2024? Primeiro, pensa em metas que você gosta do processo, minimamente. Porque não adianta você também querer colocar metas. E aí agora a gente deu uma bagunçada aqui no tema desse episódio. Mas não adianta nada você colocar metas que você acha um resultado incrível, mas o processo uma bosta. Por quê? Porque é você que vai fazer, né, amor? O processo é seu. Então, convém aí você dar uma pensada em metas que o processo também é legal. Que você quer colocar na sua vida. Porque você quer colocar na sua vida, porque você quer viver esse processo. E aí já entro aqui pra falar que meta não precisa ser só coisa do trabalho, só coisa profissional, porque essas coisas você vai fazer de qualquer forma. As coisas que a gente fica deixando de lado e que são as coisas onde a gente poderia sentir um pouquinho dessa satisfação de falar o feito é melhor do que não fazer, sabe? Quando a gente pega uma coisa que a gente gosta do processo, a gente consegue valorizar o processo porque o processo é gostoso. Só que, de modo geral, a gente só coloca como objetivo coisas que a gente quer o resultado e detesta o processo. Então não tem como, porque você odiou o tempo inteiro que você construiu aquilo e quando chegou no final, você achou o resultado mais ou menos imperfeito. Por quê? Porque eu não fiz tudo que eu podia fazer. Eu não fiz a melhor coisa do mundo. Não fez, porque não vai fazer nunca. Não existe a melhor coisa do mundo, querida. Yasmin, mas aí você está se contentando com o medíocre. E eu não nasci, eu sou desesperada. Eu nunca quero ser medíocre. Eu quero ser uma pessoa completamente inovadora. Você é medíocre, amor. Que legal. Sabe quem mais é medíocre? Eu. Sabe quem mais é medíocre? Todo mundo. Todo mundo é medíocre. Em algum nível, em alguma coisa, ninguém é bom em tudo. Entendeu? E ser bom não quer dizer que você tem que ser melhor que todo mundo. Você pode ser bom e ser bom junto com mais um monte de gente. Olha o tamanho que é esse mundo. Não precisa ser uma pessoa só incrível. Gente, alô? Qual que é o ponto? Por que a gente tá fazendo isso com a gente mesmo? Onde que a gente caiu nesse buraco de achar que só vale a pena se a gente for o grande melhor em tudo, no mundo das coisas? Alô? Não. Então, se eu quero falar uma coisa para 2024 pense em metas que você vai gostar do processo, para que você chegue no final e fale, nossa, o resultado não é tudo o que poderia ser, porque nunca vai ser tudo o que poderia ser, mas eu tô feliz porque eu sei o processo que eu passei, eu sei como é que foi gostoso fazer esse processo, ou se não foi gostoso, foi desafiador, como é que você passou por esse processo? E que o resultado vire um símbolo do processo, e não o motivo pelo processo. Entende? Faz um pouco de sentido? Esse podcast, por exemplo, eu não tenho a menor ideia, gente. Inclusive, fica aí uma coisa pra falar pra vocês. Durante o podcast, enquanto eu tô gravando, eu penso em desistir, não só do episódio, como do podcast. Enquanto eu estou editando, eu também penso em desistir, não só do episódio, como do podcast. Deletar tudo e nunca mais voltar aqui.
Nossa, por que, Yasmin? Porque eu sei que dá pra melhorar. Porque eu sei que tem um monte de lugar pra onde eu posso ir. Porque eu sei que eu tô gravando aqui completamente maluca, que eu não fiz um roteiro super estruturado pra que a ideia seja muito clara. Eu sei que enquanto eu falo, tem coisas que eu falo e fico... Não fez o menor sentido. Pelo amor de Deus, ninguém vai entender isso. Tô o tempo todo me criticando aqui. Mas eu respiro fundo e falo, não, é só fazer. O foco é fazer. Fazer é suficiente. E aí eu decido que vai ser suficiente pra mim. E que eu quero me sentir suficiente, que eu quero sentir que as coisas que eu faço são suficientes pra esse momento, pro mundo todo, pra vida toda, pra todo mundo, não pra mim. É sobre mim, porque aí a gente entra nesse outro ponto de novo. Poxa, se eu quero ser perfeita, se eu quero fazer tudo, se eu quero sentir que eu sou suficiente, eu quero... Também tenho necessidade de uma validação de outra pessoa, né? De tipo assim, só vai ser suficiente se for o melhor, porque aí todo mundo consegue ver e saber que o que eu fiz é incrível. E se não é essa percepção que as pessoas têm, então será que é válido? Será que sem a aprovação externa, o que eu tô fazendo é suficiente? Eu não sei se eu fui muito longe na reflexão aí, mas fiquem com essa pulga aí atrás da orelha de vocês. Eu acho que o ponto é decidir que você vai ser suficiente pra você mesmo. Todos os dias, o tempo todo? Não, porque não existe. Aos poucos, numa coisinha ou outra. E cultivando ali, assim, ó, esse desenho que eu fiz pro meu hobby. Vamos lá, vamos entrar nessa? Vocês têm hobbies, vamos supor aí. Ah, gosto de desenhar, gosto de pintar, acho tudo uma bosta. Tudo que eu faço uma bosta. Poxa, é pra ser bom? É pra você ser a mais nova candidata a expor no Louvre? Ou era só pra ser divertido, minimamente? Pra ser gostoso, pra exercitar essa parte artística da gente como humano, que é quase um comportamento da espécie, expressar a criatividade. Então, será que não é suficiente só fazer? Será que o fazer pra uma pessoa que não está fazendo já não é suficiente? Mesmo que seja ruim, mesmo que seja torto, mesmo que você não goste? E aí talvez você passe a gostar porque você decidiu que vai ser suficiente pra você. E aí, nesse processo de ser suficiente, de passar a gostar do que você faz, você começa a praticar mais e quem sabe um dia você tropeça em uma coisa que você gosta do resultado. O que eu posso te garantir é que não tem como a gente gostar do resultado se a gente cultiva a sensação de não ser suficiente nunca e de sofrer com essa sensação, sabe? De não entender que a gente não é suficiente, que nada é completamente suficiente, que o vazio existe e vai continuar existindo, como diz minha amiga Lala Brandão, e bora pra frente. Que não é pra ser, suas metas de 2024 não é pra transformar seu ano no melhor ano do mundo, mais incrível, não, é pra você se sentir feliz, terminar 2024 falando, ah, foi um ano legal, é isso. Porque se sentir absolutamente, completamente alegre, feliz, só sentimentos bons, realizado, não existe. A gente é sempre uma mistura de sentimento. É sempre uma sensação de, meu Deus, isso é incrível, com, meu Deus, eu abri mão de umas coisas pra conseguir construir isso que é incrível. Sabe? É isso. Hoje eu entrego esse podcast, esse episódio de podcast, que não é suficiente pra mim, mas que é suficiente pra Yasmin que tá vivendo o processo. Porque o meu objetivo aqui é postar um episódio toda quinta-feira. Com o que eu consegui fazer. Bom, ruim, não sei. Postado. Isso é a certeza. E por hoje, por esse momento, isso é suficiente. Esse é o único objetivo que eu tenho com esse podcast. Gravar, postar, entregar pra vocês o que eu tô pensando aqui agora, o que eu acho que pode ajudar vocês, que pode ser que não ajude, não tem controle sobre isso. Pode ser que fique um caos. Eventualmente eu vou melhorar. Se vocês tiverem paciência, vocês vão assistir. Eu, com certeza, vou ter paciência, vou estar aqui um dia após o outro, toda quinta-feira, tá? E aí, se você gostou desse episódio, você compartilha com suas amigas, manda aí. Gente, vamos compartilhar esse podcast. Que assim, ó, a gente tá em 6 mil seguidores. Eu queria sonhar com chegar em 10 mil seguidores até o final do ano. Ah, Yasmin, falta 3 episódios. Dane-se, se eu não chegar, qual é a consequência? Nenhuma. Então vamos sonhar juntas? Manda esse episódio aí fazendo favor para suas amigas, que você acha que vai ajudar. Você acha que elas vão ficar felizinhas? Você acha que elas vão conseguir criar umas metas um pouco melhores, serem um pouco mais gentis com elas mesmas, com as pessoas que você ama? Manda para todo mundo que você ama. Fala, ouve isso aqui enquanto você lava a louça. Ouve isso aqui enquanto você vai de um lado pro outro no ônibus. Ouve isso aqui enquanto você tá indo pro trabalho, voltando do trabalho. Ouve isso aqui na academia. Ouve, tá? E aí você faz favor de apertar o botão seguir no Spotify e avaliar com quantas estrelinhas você acha que esse podcast aqui tem jeitinho.
E é isso aí, tá bom? A gente se encontra na semana que vem. Amo muito vocês, tá bom? Obrigada por permitirem ter esse espaço seguro, onde eu escolho arriscar sem ser suficiente e vocês escolhem ouvir mesmo não sendo suficiente. E a gente vai fazendo assim toda semana e torcendo pra que isso aqui ajude a gente a viver mais feliz e gostar mais da nossa vida, tá bom? Beijos e tchau pra vocês. Vamos lá de indicação da semana. Gente, leiam Matéria Escura. Meu Deus do céu, o livro é perfeito, incrível, maravilhoso. Dá aquela coceirinha no cérebro de... O que eu tô fazendo com a minha vida? Dá uma coceirinha no cérebro também de, meu Deus, alguém ajuda esse homem, pelo amor de Deus, porque só caos na vida do rapaz. Muito legal, eu li super rápido e tem sido, inclusive, uma ideia aí muito boa de, se você tem uma meta pra bater de leitura esse ano ainda, você chegar mais perto dessa meta... Ao invés de ler os livros cabeçudos que você tem como objetivo ler, vai ler uns livros fáceis, vai ler livro pequeno mesmo, vai ler crônica, que aí você marca a sua meta como alcançada, e não é roubar não, porque não tem juiz nesse jogo, não é só sua vida, tá, amor? E para facilitar aí a vida para vocês, de tudo, quero falar que a gente tá fazendo essa semana a Operação Natal na Flor de Mim, porque a gente esqueceu que era Natal, a gente esqueceu que já é depois de amanhã o Natal praticamente, né? Então a gente criou um cupom de desconto para você errar em público e acertar em público, dando um presente perfeito, maravilhoso, incrível de Natal, tá certo? O cupom é Vindo Errando em Público e te dá 10% de desconto pra você comprar seu planner e presentinho de Natal. De noite tá lá perfeito e é o melhor presente de Natal se você não sabe o que vai dar pra pessoa, pra dar uma coisa que com certeza ela não tem, que com certeza vai ajudar ela a gostar mais dela mesma, gostar mais das manhãs dela. Enfim, aproveitem, tá? Amo todos.